Canaries at 1630, over. Okay, thank you. O canal Sistema Bitcoin se orgulha de ter descoberto através de estudos, visão e discernimento a fraude da ida à Lua. Temos muitas imagens e argumentos irrefutáveis para mostrar. Mas antes precisamos mostrar o que acreditamos ser imagens reais. E até onde abrange os programas das Apolos. Sim, existia muitas verdades nos programas. Não somos negacionistas, muito menos terraplanistas. E sim questionadores de narrativas prontas e coerentes ao analisar evidências óbvias, apesar da grande maioria falar outra coisa. E nesse vídeo vamos esclarecer alguns pontos que acreditamos. O motivo pelo qual o homem não foi à Lua e nossa tese. Sistema Bitcoin. Base de lançamento da Flórida, Cabo Canaveral. 99,99% das pessoas que trabalham na NASA têm seus importantes cargos, com a missão de pôr enormes foguetes em órbita da Terra e trazer os astronautas de volta. Isso envolve muito estudo, trabalho e tecnologia. E é claro, eles não precisam saber da fraude. Aqui no Complexo Espacial de Houston, no Texas, 99,99% das pessoas têm seus trabalhos, pesquisas e estudos importantes e não precisam saber da fraude. Esses jovens astronautas também estão trabalhando para ir para o espaço, mas não sabem da fraude. Então a NASA escolhe a dedo as poucas pessoas que terão que participar da fraude. Apenas uma cúpula fechada, de no máximo 40 pessoas. So you'd only do it if you had a failure on the primary. Well, how would you ever get the damn thing trimmed then? Well, I would, if I had a failure in a primary, I'd shut it down. Como nessa sala de Houston, onde concluímos que faz parte do show para convencer o mundo todo. Tem até câmeras filmando as conversas e a expressão dos atores. Lembre-se, estava valendo uma guerra de nações e muito, mas muito dinheiro envolvido. Mais de 200 bilhões de dólares nos dias de hoje. Able to continue with their mission. E mostrar só umas fotos depois não seria convincente. Então tinha que ter tudo isso ao vivo. It was discovered that a broken wire in the backup system caused the oscillations and vibrations. Mattingly would have no real troubles in steering once the main engine fired. Então não seria difícil para a NASA oferecer $1 milhão para cada um dessa sala e fazer ele jurar sob pena de traição à pátria, não contar para ninguém nem da própria família para o seu bem e bem da nação e do mundo? Então, refutando esse ponto, não precisa milhares de pessoas que trabalham na NASA estar mentindo. Agora vamos ver umas imagens reais. Nos momentos de descarte dos estágios dos foguetes, podemos ver como é a Terra vista da baixa órbita. Enquanto o terceiro estágio entra na atmosfera da Terra, vamos ver mais umas imagens da órbita. Aqui é a Estação Espacial Internacional, a ISS. Imagens reais. E aqui a Terra vista em vídeo real.
E aqui também. E por aqui os astronautas das Apolos ficavam durante 8 dias orbitando a Terra. Até o dia da reentrada com a cápsula espacial e o splashdown no oceano. E missão bem sucedida. Convenhamos, é necessário muito trabalho sério para executar tudo isso. Agora, a parte da Lua é com Stanley Kubrick. E por quê? Porque com tanta audácia espacial eles não foram até a Lua. Por 2 motivos. Primeiro, o cinturão de Van Allen. Descoberto pelo Dr. James Van Allen na década de 50. E tema de artigos na época por ele escritos. Que dizia que a radiação dos cinturões seria uma barreira para missões tripuladas ao espaço. Mas para um Apolo nático não importa. Geiger detectou a ascensão e queda das contagens de partículas ao cruzar esses cinturões externos. Por fim, ficou claro que esse cinturão de radiação era potencialmente perigoso tanto para as espaçonaves quanto para os humanos que pudessem viajar além da órbita baixa da Terra. Mas quão perigosos eles são? Obviamente, as tripulações das missões Apollo conseguiram completar suas missões. Se eu pegasse uma nave e mandasse ela aqui pelo meio, show de bola. Todos os conspiracionistas têm razão. Ia torrar todo mundo mesmo. O foguete, ele tangenciou o cinturão de Van Allen, ele não atravessou aqui no meio. A conclusão que os cientistas tiveram é que se você não passar tempo demais nessa região, você vai ficar bem. As partículas presas no cinturão são um tipo de radiação que não requer uma grande quantidade de proteção. Prótons podem ser separados facilmente por camadas finas de alumínio ou aço inoxidável, como as presentes no módulo de comando e no módulo lunar. Ill effects from the Van Allen radiation belts. No, now I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Devia ser tão fora de cogitação atravessar o cinturão que nem era programada ou discutidas rotas para tangenciá-lo. Senão os astronautas lembrariam. Assim como também não constam nessas ilustrações. Tanto é que até hoje nunca ninguém passou pelo cinturão, além das Apolos. E não é por falta de estudos e investimentos. Em 2012, a NASA enviou 2 satélites só para estudar os cinturões de radiação. E a missão atual da NASA para levar homens à Lua é a Artemis, que em 2022 orbitou a Lua com a cápsula Orion e retornou à Terra. E a Artemis II, que estava programada para 2024 levar humanos à Lua, ainda não ocorreu. Agora prorrogaram para 2026. Por que tanto estudo e dificuldade? Era só usar o módulo da década de 70, não? E esse é o segundo motivo do homem não ter ido à Lua. Módulo lunar. Nunca ninguém fabricou um módulo a jato, estável e confiável. De 1967 a 1972, foram apenas 5 testes com simuladores para simular um pouso na Lua. 3 dos 5 tiveram acidentes e seus pilotos tiveram que se ejetar. Ainda que leves, e para uma pessoa, esses simuladores eram muito instáveis e perigosos. Conhecidos como máquina da morte e temido pelos astronautas, essas máquinas estavam longe de carregar um módulo de 2 toneladas e 2 pessoas a bordo. Seria loucura. E então, em maio de 1968, 14 meses antes da Apollo 11, Neil Armstrong foi fazer uma simulação de pouso na Lua. Ele subiu a uma altura de 150 metros quando o simulador ficou instável. E por literalmente 1 segundo, ele não perdeu a vida, tendo que se ejetar da máquina. E em dezembro do mesmo ano, o piloto Joe Algrante também teve problemas com o simulador, tendo que se ejetar assim como Neil Armstrong. Isso 7 meses antes da Apollo 11. Os caras tinham família, não eram kamikazes. Você acha que iam se arriscar viajar 380 mil quilômetros, pousar e sair da Lua nisso?
Sem contar que foram 6 módulos diferentes construídos em meros 3 anos, e todos foram e voltaram sem problemas. Apenas um mês antes, os astronautas da Apollo 11, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, haviam deixado seu colega Michael Collins a bordo da espaçonave Columbia e andado na Lua. Um carpinteiro perguntou-me se eu realmente acreditava que isso aconteceu. Eu disse que sim, eu vi na televisão. Ele discordou. Ele disse que não acreditou por 1 minuto que os caras da televisão podiam fazer coisas parecerem reais. Naquela época eu achava que ele era louco. Durante meus 8 anos em Washington, vi algumas coisas na TV que me fizeram pensar se ele não estava à frente de seu tempo. Bill Clinton. Então, para nós do canal Sistema Bitcoin, fica muito claro, devido a evidências, lógica e imagens, onde sabemos o que é real e o que é montagem, que existe toda a complexidade e importância do programa espacial. Porém, com esse detalhe, que na impossibilidade de pousar um homem na Lua naquela época, e até hoje, e já que o presidente Kennedy havia deixado como objetivo principal, os Estados Unidos se viram na obrigação de forjar. Eles começaram devagar com a Apollo 8, e como o povo abraçou aquelas imagens, foram evoluindo até a 11, quando viram que já tinham enganado o mundo inteiro, meteram até um Jeep na Apollo 15. Então esse vídeo foi meio chato de fazer, mas necessário para esclarecermos o que é real e nossa tese. Mas o que interessa, e gostamos mesmo de mostrar, são imagens bizarras e grotescas, como estas da Apollo 17, com essa foto passando para dizer que é a Terra, e caindo nesse céu bizarro cheio de estrelas ambulantes. Que doideira! Ron Evans, at the controls of the Command Module America, moved in to dock with the Lunar Module Challenger. Depois eles trocam o fundo. They pulled Challenger free of the booster's 3rd stage, then continued the 3-day coast to the moon. Ó, eles aí, a sala de Houston. Quantas câmeras filmando as conversas. Imagens prontas, que eles cediam para a TV aberta. Sempre que você ver essas imagens de sobrevoo na Lua, vem montagem. Essas imagens são convincentes e detalhadas porque foram muitas sondas lançadas pelos Estados Unidos e União Soviética na década de 60, que sobrevoavam a Lua até cair nela. Então, imagens de pouso não faltam. Outra montagem, sempre que vejo essas imagens lembro do Chapolin Colorado. Então, se você começou a despertar e quiser ver muitas imagens e montagens grotescas das Apolos, já se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo apolonático. Valeu e até o próximo vídeo.